vamos estrear as câmeras robôs. Esta é a primeira. Nós estamos aqui fazendo uma pré-estreia de um projeto Transmídia que chama A Vida é Sobre Dados. Esse projeto Transmídia se desdobra em múltiplas plataformas de mídia, uma delas é um podcast. Teremos também e-books, livro impresso, aplicativos, games, produtos físicos, né, como canecas, camisetas, bonés. Quem sabe de um relógio, né? A vida é sobre dados, né? Já que temos amigos aqui que gostam de relógio. E para essa pré-estreia eu convidei uma grande mulher, que é a Valderez Donzelli. E a Valderez, ela vai contar um pouco sobre a história dela, né? Nessa pré-estreia, ela aceitou esse desafio, né? De fazer esse primeiro teste, né? Que é muito complexo, né? Uma operação de um programa de TV transmitido na internet com múltiplas câmeras, né? Câmeras automatizadas. Temos aqui 2 câmeras robôs. Ao longo do programa, a gente vai mostrar os recursos até das câmeras para vocês entenderem como é produzir um podcast. Né? A gente também vai abrir aqui toda a operação para quem quiser se inspirar no que nós estamos fazendo. A ideia desse projeto é eu fazer toda a operação sozinho, todo o roteiro sozinho, identidade visual sozinho, instalações aqui, tudo sozinho, até o café sozinho. Eu estou na corrida para a pessoa que pode chegar a um valor de $1 bilhão, né? Pelo menos $1 bilhão, né? Para ser reconhecida como um unicórnio pessoa. O Sam Altman, que é o CEO da empresa OpenAI, dona da ferramenta ChatGPT, junto com o CEO da plataforma Reddit, fizeram uma aposta em que ano que as pessoas vão valer $1 bilhão, né? Quando que vai surgir a primeira pessoa que tem esse valor. E por que esse valor de $1 bilhão? Porque ela faz tudo sozinha na sua empresa, utilizando automações, inteligência artificial, né? Não precisa de funcionários, de colaboradores, né? Obviamente que todo mundo precisa de networking, de relacionamento. Esse podcast só existe hoje porque muitas pessoas me apoiaram. Mentores, amigos, família, lojas, né? Como a Andy Cabos, na Santa Efigênia, que proveu aqui a estrutura do cabeamento audiovisual para a gente aqui, uma parceria. Mais para frente eu vou tocar um vídeo deles. E outros parceiros, né? Como o Leandro, o Cleveland, né? O Celso Djavan, né? O Léo e o Carlão da Workvideo, enfim, tem uma lista enorme que ao longo desses próximos episódios eu sempre vou estar anunciando. Então essa é a câmera 1, é uma câmera robô, a gente tem total controle remoto dela, eu posso, por exemplo, abrir aqui para vocês verem a bagunça do episódio, né? Normalmente eu não vou fazer isso, né? Lá nas transmissões, né? Dos próximos episódios, mas está aqui, né? Para quem quiser ter a curiosidade, né? E aí também posso movimentar ela para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, né? Onde a gente quiser. Eu vou aproximar até sumir a lâmpada ali, né? Olha lá. E o computador. Pronto. Fica bem legal. Eu volto para a câmera geral e a hora que ela começar a falar, eu corto para ela. Tudo automatizado, né? E recebo Valderez Donzelli, graduada em Engenharia Eletrônica, Eletrotécnica e Produção pela FEI, possui mestrado em Engenharia Elétrica e é pós-graduada em Neurociências pelo Instituto Israelita Albert Einstein, tem especializações em TI, Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação, Gerenciamento de Projetos pela FGV. Também fez Ciências de Dados pela Aware e Sistemas de TV Digital pelo Inatel, né? TV Digital Avançado pelo Inatel. Como diretora de Engenharia, Tecnologia e Regulatório, Valderez fundou sua empresa em 2007. Caramba, já caminhando aí para 16 anos de empresa, né? Com atuação que abrange consultoria, assessoria, planejamento, projetos, treinamento, pesquisa e análise de soluções para estações de rádio, televisão,
telecomunicações dos setores público e privado. Sempre participa ativamente de grupos de trabalhos coordenados pela Anatel, Ministério das Comunicações, universidades, associações e centros de pesquisas, sendo também membro do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, SBTVD. Ela tem uma vasta experiência na área, incluindo trabalhos na Embracon, bioengenharia no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e também trabalhou por 20 anos na TV Cultura. Valderez liderou estudos e testes para a implantação da TV digital no Brasil e participou do grupo de revisão de regulamentos de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Além disso, ela é membro do Conselho Deliberativo da SET, que é a Sociedade de Engenharia de Televisão, integra o Comitê Técnico da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, que é a ESP, bem como no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Com essa ampla experiência, Valderez possui uma baita capacidade ali e de atuar como mentora, por exemplo, né? Imagino eu, né? Quem sabe ela nos revela hoje aqui alguma novidade nesse sentido. Seja muito bem-vinda. Conte para nós, assim, o que você entende sobre a vida é sobre dados, ou se a vida não é sobre dados, né? Tem uma série de estudos, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre atrás, estudando, inclusive estudos sobre dados, né? Porque a vida é sobre dados desde o dia que a gente nasceu, né? Eu ia perguntar para o Rodrigo, por que a vida é sobre dados e qual que é o dado mais importante da sua vida, Rodrigo? Muito boa pergunta, né? A vida é sobre dados porque tudo que a gente faz são dados, né? A gente pode falar que a semente que nos gerou são dados, né? Tanto o óvulo da minha mãe, né? De nossas mães, como 8 bilhões de terráqueos, né? O óvulo de nossas mães e o espermatozoide dos nossos pais. Parece meio infantil a gente falar assim, né? Mas infelizmente ou felizmente, né? A infantilidade faz parte de qualquer ser humano, né? O homem mais cruel do planeta um dia foi uma criança muito dengosa, que chorou muito para tomar leite, né? Para se alimentar, deu risada, se divertiu, né? Por mais que algumas crianças sejam mais sérias, né? Às vezes tem até alguma dificuldade, tenham alguma neurodiversidade, como eu, por exemplo, tenho. Vou falar ao longo dos episódios sobre isso, são dados da minha vida. Mas essa questão que eu trouxe para o nome do projeto A Vida é Sobre Dados é para a gente refletir desde o momento que a gente foi gerado até o momento que nós vamos partir. Porque qualquer pessoa que faça a biografia de sua vida, essa biografia, se a pessoa não entrar no lado espiritual, ela vai estar, né? A biografia vai estar entre o momento que você foi gerado e até o momento que você partir. Pode ser que na sua biografia você conte sobre seus filhos e sobre seus avós, né? Por acreditar que aquilo tem um pouco do que formou a sua história. Mas a gente pode até falar que esse significado do que tem dos antepassados e dos descendentes, eles trazem um recorte ali da sua vida, né? Os dados principais vão ocorrer no momento que você foi gerado, né? Eu costumo brincar, quando eu falo de transmídia, né, que é contar uma história em múltiplas plataformas de mídia, com algumas técnicas ali, eu costumo falar que a sua história começa com uma garrafa de vinho que o seu pai e a sua mãe tomaram quando te geraram, né? Se a gente soubesse qual a marca dessa garrafa, qual é o tipo de vinho, onde esse vinho foi tomado, né? E metaforicamente você abre isso para outras coisas. Você pode ter sido gerado seus pais tomando água de coco, né? Ou não, né? Qualquer outra coisa. Então, assim, isso são dados. E para que servem esses dados?
Se a gente não tiver uma conclusão sobre a importância daquilo que te gerou naquele momento, esses dados não significam nada na sua vida. E isso você traz até os dias de hoje. Então, os dados do que eu fiz ontem, se eu acordei, se eu tomei banho, se eu fui trabalhar, se eu fui estudar, se eu não transformar aquilo numa informação útil, eles não servem para nada, né? Então, a vida é sobre dados. Eu quero trazer esse recorte de todos os convidados, que tem muitos dados na nossa vida que eles não importam, porque você não consegue transformar aquilo numa informação útil. O que seria transformar um dado numa informação útil? Imagina que você tem, sei lá, uma planilha com os horários que você acorda nos últimos 6 meses. Se você não tirar dessa planilha uma informação útil para você melhorar o seu sono, por exemplo, não serviu para nada você ficar anotando todo aquele volume de dados. E hoje, nas empresas, né, nas universidades, nos governos, a gente tem hoje muitos dados, a gente tem uma complexidade de dados gigantesca, mas ainda se extrai muito pouca informação útil para a decisão do negócio, né? Somente empresas que usam algoritmos, automações, profissionais altamente capacitados em desenvolvimento analítico, né, em ciência de dados, em storytelling de dados, né? Storytelling no sentido de contar boas histórias com os dados e transformar em informação. Aí você usa essa informação para tomar decisão. Então, para que importa? Para que importa o vinho que meu pai e minha mãe tomou quando eu fui gerado? Então, de repente, se eu estudo melhor isso, entendo o momento que eu fui gerado, o que aconteceu na sua vida, né? Eu fiz uma terapia, né, com uma amiga minha, que é a Cris, né, que eu conheci num curso de empreendedorismo, que é a constelação familiar, e eu descobri alguns bloqueios, algumas crenças limitantes, algumas dificuldades que eu tinha em relação à família, né, para ter filhos, por exemplo, né, há um peso na minha consciência de eu não ter filhos, né, o que acontecia, o sentimento que existia dentro de mim. Fazendo uma constelação familiar, eu regredi em relação ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos e o que aconteceu com a minha mãe no período que eu estava sendo gerado e com meu pai. Isso me libertou, me trouxe assim um sentimento muito bom. Liguei na época minha irmã, meu irmão para comemorar isso e foi uma experiência com constelação familiar, que é uma tigela com água, com os bonequinhos, que faz uma técnica que a Cris fez ali. Aqueles dados foram transformados em informação útil. Então, a vida é sobre dados, né? Isso pode ser... Aí a Val, a gente... Voltando aqui, né? Que a Val perguntou, a gente pode extrapolar para qualquer área da vida. E aí eu volto à pergunta, né, Val? Porque você é a convidada, né? Mas você pode me entrevistar para eu, né, me soltar um pouco aqui também, né? E contar para a gente esse projeto da vida sobre dados. E eu contei só um recorte agora, né? Talvez tenham outros recortes mais legais, por exemplo, a formação da identidade visual, né? O que mais se refere. Mas na sua vida, qual é o dado mais importante? Você me perguntou isso antes de entrar no ar, né? Qual é o dado mais importante da sua vida? Não a informação útil, não um dado, uma coisa bruta, uma coisa do passado. O dado sempre vai ser do passado, mesmo se for algo do futuro. O dado ele é sempre do passado. No futuro, a informação que você traz para o futuro já é informação, já é tendência, né? Alguma coisa. Então não é dado, né? Dado é só o que acontece. Só o que acontece no passado. Eu posso falar que a vida sobre dados, não, que os dados mais importantes da minha vida foi o meu nascimento, né? Mas também foi porque eu nasci, porque meu pai e minha mãe transaram e eu nasci, né? Agora, a gente tem todo um histórico genético também na vida da gente, que se a gente for passar para... Só posso considerar os dados a partir do momento que eu nasci? Não, a nossa vida é formada dos dados de toda a nossa árvore genealógica do lado do pai e do lado da mãe.
você colocou a constelação, eu faço um culto de constelação, e a constelação, ela vai levando a pessoa a buscar, por meio de hipnose, às vezes, ou não, por própria indução do constelador, a buscar as coisas da vida que ela não lembra, porque ela tem um certo trauma, né? Então, em engenharia, a gente fala sempre assim, né? Tem que ter um referencial. Então, qual que é o referencial da sua data? O referencial, para mim, é o dia que eu nasci. O dia que eu morrer, eu não sei, porque eu não sei. Para mim, está longe ainda. Acho que vai lá mais uns 60 anos, né? Mas é isso. Interessante, né? A gente pode trazer muitas reflexões, né? Cada um aí que estiver nos assistindo pode fazer essa mesma reflexão, né? Qual é o dado mais importante da sua vida, né? Pode ser formatura, pode ser casamento, pode ser uma viagem do caramba. Ou ser a pessoa de $1 milhão de dólares. $1 bilhão. É $1 bilhão. É um unicórnio. Só não vai acontecer, só não é vendível, né? Exatamente. Então, $1 milhão para Na realidade, você pode ter um investidor querer ser dono de você, né? Como um pouco vai a Meta no Facebook, naquela época que eles foram investidos, né? Os investidores foram tomando conta da casa lá. Quem assistiu o filme A Rede Social... Desculpa. Não. Quem assistiu o filme A Rede Social, você percebe os investidores querendo tomar conta da mente ali do Mark Zuckerberg junto com o Shaw, né, o Eduardo, que era o brasileiro, né? Naquele momento, o Eduardo estava fora, em Nova York, buscando investimento, né? Naquele momento que chega o Shaw ali, acho que é esse, né? Que era do Napster, né? E, enfim, né? Então, só que tinham ali 20, 30 pessoas já trabalhando, né? Chamava The Facebook, nem chamava Facebook, né? Agora, tudo está virando realmente um dado, né? Você pensa, parece que o teu celular captou o teu pensamento, porque você pensou no carro amarelo, vai aparecer 500 carros amarelos no teu celular. Né? E eu acredito que vai chegar no ponto que isso vai acontecer mesmo e vão ter mais dados do que aquilo que a gente imagina. Porque o dado, acho que não é só o que a gente viu, que a gente vive, mas também o que está em volta da gente, né? Porque também, eu vou falar uma coisa, que a vida é sobre dados, e a vida também é frequência, né? A vida é vibração, frequência, e a gente tem que viver a vida da melhor maneira possível, né? Você, quando fala em frequência, né, a gente está aqui gerando uma comunicação, né, uma história, um pouco do que você viveu, um pouco também do que eu estou fazendo, estou vivendo, né? E isso gera uma frequência nas pessoas, né? Pode ser uma frequência boa, às vezes a gente pode trazer um gatilho de algo ruim na cabeça de uma pessoa, né? Alguma memória que a gente traga aqui que reflete um outro significado na pessoa, né? Então, conta pra gente um pouco de como você enxerga a relação da frequência com a vida profissional, por exemplo, de uma pessoa, né? E o lado pessoal, né? Como equilibrar isso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Da necessidade cada vez mais que as pessoas têm de buscar um equilíbrio mental, né? E conseguir trabalhar e a vida pessoal, né? Principalmente nesse momento pós-pandemia, né? Que surgiu um incremento maior, né, das doenças mentais pelo mundo, né? Ansiedade, depressão, e TDAH, síndrome do pânico, bipolaridade, a saúde mental, né? Como um todo, né? Saúde mental é uma grande novidade, mas apesar de que para mim não é novidade, é uma coisa que todo mundo está falando. Agora virou um certo modismo falar de saúde mental, né? Ela é séria, é um problema sério, o índice de pessoas que se matam está aumentando, os suicídios estão aumentando cada vez mais, né? Isso é uma coisa muito séria.
Agora, o que acontece? Por que tem esses gatilhos e acontecem esses problemas? Eu acho que aí é uma coisa muito de ambiência, de como as pessoas se vivem, do estilo de vida, de família, de amigos, de network. E o que eu vejo que as pessoas estão procurando mais se entender, né? Estão procurando mais o autoconhecimento. Ainda falta muito, acho que é um pouco, não tenho estatística disso, eu acho que não tenho dados, né, sobre isso, mas com certeza existem pesquisas que demonstram isso. E as pessoas estão tomando mais conhecimento e conta da sua vida, de si mesmo, né? E isso, quando a gente fala de ambiente de trabalho, de ambiente pessoal, de ambiente familiar, de ambiente religioso, de ambiente num clube, acho que o equilíbrio, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque equilíbrio parece que as coisas têm que ser tudo certinho, né? Não tem nada certinho. Então, acho que é mais interessante assim, você ter uma equivalência, né? uma homeostase de todas essas partes da sua vida, e o grande segredo é você ser você mesmo em tudo que você está. Então, se eu estou aqui, se eu estou brincando com os meus cachorros, se eu estou numa palestra, se eu estou fazendo um atendimento, se eu estou no trabalho de engenharia, que é o meu trabalho diário, né, no trabalho de engenharia, se eu estou numa reunião, o grande barato da vida, eu acho que você conseguir ter essa vou falar equilíbrio, mas não seria equilíbrio a palavra mais adequada, mas você ter essa vida plena, né, vamos dizer assim, você ter essa plenitude e tranquilidade nas suas ações. É difícil? É difícil, é impossível, não é? Agora, hoje, você falando de saúde mental, qualquer lugar que você vá, você vai achar umas 10 pessoas com algum déficit, né? Então, é uma coisa que, de repente, será que é isso? É isso mesmo ou isso estão sendo dados também que estão sendo dados errados, né? De repente, por causa de um estresse, de alguma coisa que mudou devido à pandemia, devido a uma coisa desse sentido, será que não estão sendo levados muito além, né, daquilo que é a expectativa, que é a realidade? O que você acha dos dados errados? Porque a gente tem dados certos e os dados errados, né? Cada pessoa faz essa avaliação, eu acho, né? Do que é dado certo e dado errado, né? Mas um diagnóstico pode ser certo, pode ser não tão certo assim, né? Ele é certo porque ele foi pela tendência. Relativo. Não porque é aquilo mesmo, né? Tipo uma... Modismo, vamos dizer assim. Eu acho que a melhor forma de você testar alguma coisa para saber se está certo ou errado, né, é você executar ela, né? A gente está falando de carreira, de vida profissional, um lado pessoal, né, alguma coisa assim. A gente consegue chegar mais rápido numa resposta, né? Então, eu preciso trabalhar uma área A ou B, né? Eu gosto, eu quero experimentar, né? Então, se você entrar numa empresa quanto antes do que você pense em trabalhar, você pode achar a resposta mais rápido. Você ficar indeciso e não tomar uma atitude, né, porque você não tem certeza, isso você vai gastar mais energia até entender se era para você seguir aquele caminho ou não, né? Por exemplo, você quer abrir um negócio, uma loja não tem como não ter pesquisa e dados, né? Você vai precisar de pesquisa e dados para qualquer negócio, mas vamos supor, quanto mais tempo você demorar para abrir a loja, você está consumindo recurso da sua energia do cérebro todos os dias. Eu preciso abrir uma loja, eu quero abrir uma loja. Se você faz algo pequeno, testa, né? Ou vai trabalhar com alguém com aquela loja, aquele tipo de loja, né? Não vou especificar qual é o mercado, né? Se você faz isso, você vai descobrir mais cedo, mais rápido, se você gosta ou não, né, daquele tipo de segmento que você está escolhendo. Se é o esperado, né?
se aquilo vai dar o rendimento que você quer, vai dar a tua paz de espírito, vai dar o teu network, vai fazer a tua vida brilhar mais, né? Exato. Isso É como acelerar a tua carreira, né? Se você ficar 3 anos planejando e fazendo pesquisa de dados para abrir uma loja, talvez quando você abra, você já nem gosta mais daquele segmento, né? Então, a parte de planejamento, né, de pesquisa, de dados, para levantar informação do que você quer fazer, ela é relativa à responsabilidade do que você está fazendo, né? Uma coisa é você, por exemplo, você quer mudar de país. Eu não tenho certeza, então eu vou mudar, sem pesquisar, sem muitos dados, sem nada, né? Isso vai causar um choque em você muito grande, talvez funcione. E a gente sabe que muitas pessoas já fizeram isso, né? Os nômades e tal. Mas você pode se planejar, consultar dados, pesquisas, né? Você pode conversar com pessoas que já tiraram visto, se for para um país que precisa de visto, né? conhecer, né? Tempo, a culinária, O clima, né? o clima, né? Então, esses são dados. Isso vai te deixar mais seguro para a mudança. Mas você tem que pôr um prazo, né? Então, 15 dias, 20 dias eu vou pesquisar sobre aquela cultura daquele país. Né? Você põe um prazo. Pode ser 4 meses. Você define o prazo. Planejamento, né? Planejamento não deixa de ser uma informação de dados para a sua vida, né? Ou você vai pôr lá o teu planejamento e vai pôr os indicadores ali que você quer alcançar. Uma meta também, mesma coisa, o planejamento, as metas, os objetivos, tudo isso é um construto sobre dados, né? Dentro de dados, daquilo que você almeja na sua vida, né? Da onde você quer. Não adianta você ficar também 1 ano, 2 anos, 5 anos pesquisando, né? E não tomar decisão e nunca ir, né? Se você ficar 5 anos e tomar a decisão e for, ainda, né, tem algum grau de resultado. Mas quanto mais rápido você testar isso, melhor para você, porque a nossa vida, o bem mais precioso é o tempo, né? Se a gente fala em dados, a gente fala assim, qual é o dado mais precioso que a gente tem? É o tempo, né? Cada segundo que foi passado na nossa vida, né? É o bem mais precioso. E né? já foi. E o presente, né, que você está recebendo hoje, né? E o futuro, né? Daqui 1 segundo, de agora 1 segundo para frente, tá andando, né? Pode falar que o presente não existe, né? E nós estamos aqui. O presente já foi, né? Acabou de ir, né? Digamos que o passado e o futuro, eles são bem coladinhos, né? Bem coladinho. A gente tem muito. O presente, ele é uma fração. Quase que não existe o presente, né? Se a gente começar a refletir sobre isso, né? Uma fração. Porque já foi tudo, né? Tudo está virando passado. Agora, como que você... É bem interessante esse pensamento. Aí. Tudo está virando passado, tudo já foi passado e o passado sempre foi bom, né? Sempre você está aprendendo, você está... É aquele negócio, né? Tem gente que leva tudo ruim, tem gente que leva tudo pior, que sejam os otimistas. Eu prefiro achar, pensar e sentir que tudo que aconteceu foi para uma construção melhor, para uma ação melhor, para um caminho melhor, vamos dizer assim, né? Agora, como é que você vê, no caso, a IA, né, a inteligência artificial, que hoje está em alta, como é que você vê isso em relação a... Se não existisse dados, se não existisse... Porque um livro é um dado também, né? Quando você fala dados, não são só números, são fatos, coisas, fotos, árvores, ou seja, todo ambiente que a gente vive, a gente está vendo ações, está vendo imagens, está sentindo, ou seja, tudo isso se transforma naquilo que a gente quer e naquilo que vai acontecer. Ou seja, tudo isso para a gente é dados. E hoje tem a IA
Aí ficou uma coisa estranha, né? Mas nós temos aí a inteligência artificial que vem trazendo para a gente um modo diferente de viver, né? De repente, ela vem trazendo para a gente um modo que a gente pode operacionalizar melhor as coisas, automatizar coisas e tarefas que a gente levava muito tempo de pesquisa, muito tempo de ações, a gente vai automatizar isso de uma maneira melhor, de uma maneira que você quer. Né? Como é que você vê esse futuro, assim, Eu penso que a automação é algo que todos nós já estamos utilizando. faz tempo, né? Faz tempo. 8 bilhões de pessoas no planeta já utilizam automações. Talvez 500 milhões não, 1 bilhão. Mas eu gostaria de provocar quem tiver. E aí pode participar, mandar comentários aqui pelo YouTube, que a gente dá esse espaço, né, para as pessoas participarem, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Vou pegar uma tecnologia nova que está em desenvolvimento, em regulação, assim como a IA, que é a Web3, né? A versão 3 é a próxima versão especialista, a indústria de tecnologia, né? Que a Web3 seria um upgrade, né? Uma atualização de como a gente navega hoje na internet, no nosso browser, ali no Chrome, no Safari, no Opera, no Firefox, né? no Edge, né? No antigo Internet Explorer, enfim, né? Por quê? Eles acreditam, né, que é necessário mudar a forma com que a gente trata a segurança dos nossos acessos, né? Hoje, os nossos acessos na internet ocorrem pelo telefone celular, pelo seu número de telefone celular ou pelo seu e-mail. Basicamente, é a única forma de você acessar, por exemplo, uma conta no banco. Ou pelo número do telefone celular, ou pelo e-mail. E aí tem um nível de segurança aprimorado nisso, quando utiliza a biometria, seja o seu dedinho, o seu rosto no celular, o dedinho no caixa eletrônico, né? Tem lugares que você faz a autenticação pela lateral, e junta as duas coisas, que duas opções de autenticação, que é a autenticação multifator, MFA, se você quiser pesquisar na internet, é Multi-Factor Authentication. Autenticação multifator, você pode ter no seu e-mail uma senha, por exemplo, mas você utiliza uma confirmação no seu e-mail, ou no telefone celular pelo SMS ou pelo WhatsApp, ou através de um aplicativo de autenticação multifator. Então, você põe o teu login ali, teu e-mail, teu apelido, né? Um código de acesso, e vai para a autenticação. Então, na operação de um acesso a uma plataforma pela internet, um banco, por exemplo, né? Serve para qualquer coisa, é isso que eu estou falando. Serve para acessar e-mail, acessar suas fotos em algum lugar, uma rede social. Estou dando exemplo de um banco. É onde o nível de segurança tem que ser muito grande. Então, você põe lá, né, a tua agência conta, você vai pôr uma senha, isso vai pedir uma autenticação para você, né? No celular, ou no aplicativo, né? Ou uma biometria, né? Alguns bancos liberam acesso básico, se for só com a senha, né? A Web3, ela resolve essa complexidade hoje para alguém acessar um banco. Todo mundo já deve ter tido problema porque esquece a senha, bloqueia as tentativas de acesso. Então, pela Web3, tem lá essa nova versão da internet, eles usam uma tecnologia de segurança, de contrato inteligente, que se chama blockchain. Né? Dentro da blockchain, existem vários recursos amarrados nesses contratos inteligentes, são protocolos, como
o NFC, por exemplo, né, que segue alguns protocolos ali, né, de software, né, para geração de imagens digitais, de artes digitais, né, que é tokens não fungíveis, NFT. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Nós somos do meio de radiodifusão, né? De televisão, rádio. Como é que você vê, agora falando sobre a parte mais técnica mesmo, né? Como é que você vê o uso de dados em relação à radiodifusão? Não em termos de jornalismo, nada disso, não, porque o jornalismo usa bem dados, né? Eu acho que aí é a parte que mais usa, mais uso de dados. Mas eu digo em termos de você fazer mesmo a estratégia, o planejamento, a parte comercial, como que você vê isso em relação a como você enxerga essa parte, vamos dizer assim, radiodifusão com dados versus o mundo de internet com dados. Há 30 anos que a radiodifusão tem automatizado seus sistemas, né? Tanto de retransmissões, tive a oportunidade de participar de alguns processos desses, né? Para quem não sabe, né? Deixa eu ver se está cortando bonitinho para você. Tá. Desculpa, viu, Val? Porque travou aqui enquanto eu fui ali, né? E eles não estavam vendo você fazer a pergunta. Voltando para mim, né? Então, ao vivo, Então, uns 30 anos atrás, começou as automações das retransmissoras, né? Então, muito similar ao que eu estou fazendo aqui hoje. Estamos produzindo conteúdo audiovisual dentro de um estúdio, com muitas automações aqui, muitas. Eu tenho mais de 10 automações aqui acontecendo, em tempo real. Muito mais do que isso, né? Eu acho que umas 20 automações, pelo menos. E o sinal nosso produzido, ele está indo para vários canais. E isso através de automações. Né? Hoje nós estamos mandando isso para 10 canais. Né? As emissoras de televisões, elas retransmitem o sinal delas através de satélites ou estações terrestres para outras cidades. Né? Ela sai de uma antena em algum morro, e isso vai para outras cidades. Normalmente assim, ou uma parabólica, né? E aí não precisa estar no morro, né? Você vai numa parabólica, sobe para um satélite, você pode estar com um estúdio, uma televisão, né? Um canal, uma planície, né? No Vale, sei lá, do Paraíba, Vale do Jequitinhonha, qualquer vale aí do Brasil, e aí você sobe para um satélite, inclusive para uma torre. Mas tem redes terrestres, né? A antiga Embratel tinha isso, né? Que leva um sinal broadcast de uma TV sem precisar de satélite. Vai repetindo o sinal ali, né? Então, isso precisava ter automação, porque você tem gerador, equipamento, uma série de coisas. Se você não tiver operação, se você, por exemplo, vários canais do Brasil, que a TV Globo tem mais de 500 retransmissoras. Você precisa ter 10 mil funcionários só para as retransmissoras, né? Então, a automação permite que você opere tudo à distância, que é o telecomando, né? Telesupervisão, telemetria, faz a medição, né? Desses locais, né? E aí você pode ter uma pessoa lá, até morando com a família dela lá na torre, né? Como ocorre na cidade. E nós vamos ter aqui no dia 29 o Cleveland Albuquerque, foi responsável pelas automações de telesupervisão da Globo na década de 90, utilizando o sistema Apple. Né? Ele fez as automações das retransmissões no Brasil todo com placas da Apple. Né? Bem interessante isso. Eu entrei na Globo em 95, esse projeto estava terminando já. Ele fez isso em 90, 91, antes de eu entrar lá. Quando eu entrei, já tinha satélite e tal, eu fiz um projeto de automações lá para quem não sabe, eu trabalhei na Globo por 21 anos. Ao longo dos episódios aqui, eu vou me apresentando, não tenho muito tempo aqui.
me apresentar no primeiro episódio, senão eu vou tomar todo o espaço do convidado. Então, lá, eu fiz automações, por exemplo, para os servidores da Philips. E aí a gente mandava, através do VBI, linha vertical, né, do padrão NTSC de vídeo, tinha lá, né, hoje em dia com HD, tem protocolos de dados ali dentro, né, na TV digital. Você já tem canais dedicados a isso, de mandar dados pelo próprio vídeo, né? Uma emissora de TV, ela mandava antigamente um vídeo analógico, né? Então, dentro das linhas do vídeo, a gente... O vídeo analógico... O teletexto, ele ia pelo VDI. Eu tinha uma das linhas vagas e a gente mandava a programação, né? A gente mandava para o servidor, e aí eu tinha um software cliente que eu desenvolvi, Visual Basic, lá, tinha um software servidor. A gente mandava para as praças do software da cliente e ele gerava as praças tinham a programação para saber quando que ela poderia inserir um comercial local, a programação local, um telejornal local. Isso foi há uns 25 anos atrás, né? Não tinha internet, né? Digamos assim, o jeito de fazer mudou, né? A tecnologia mudou. Mas o procedimento praticamente é a mesma coisa. Veio a TV digital, mas ficou o mesmo mercado. Só mudou o nome, né? Uma qualidade melhor. O processo que eu acho que, talvez, que era o que eu acho que as pessoas poderiam refletir mais, é o processo de fazer televisão, que não muda, né? Isso que eu acho mais complicado, como um telespectador, por exemplo, né? O processo não muda, né? A gente... a grade não muda, né? As coisas são complicadas. Nós temos aqui em São Paulo quase 40 canais de televisão abertos. Sim. Eu assisto eles, os 40, 20 canais são conteúdos religiosos. É muito. Eu assisto todos eles. Eu posso falar aqui, a Igreja Universal, por exemplo, ela tem 7 canais, 8 canais, pelo menos. Gosto muito de assistir conteúdo religioso, né? Você tem os outros canais, né? As outras igrejas, né? A Igreja Mundial. Rede Vida, Rede Vida, Rede Aparecida, Canção Nova. Tem a do R.R. Soares, como é que chama? Graça de Deus. Graça, né? Inclusive, essa semana teve o Church Expo, que é uma feira dedicada a tecnologias para igrejas. Para igrejas. E para a igreja que tem canal também. Exato. A maioria delas tem alguma coisa, né? Um podcast, no canal do YouTube, né? As igrejas são as primeiras a fazer esse projeto. Poucas emissoras não têm um canal, alguma coisa com o canal, com um horário, alguma coisa. Inclusive a TV Globo com o Padre Marcelo. 6 horas da manhã, todo domingo. Cultura, como se parecida, não sei se ainda tem, mas... Nosso país é um país religioso. Né? Somos o maior país, por exemplo, da Igreja Messiânica, falando em dados, a vida é sobre dados. Nós somos o maior país de seguidores, de membros da Igreja Messiânica, fica no Brasil. Evangélicos no Brasil, né? No mundo inteiro, muito grande, né? As comunidades aqui, né? As comunidades judaicas, Brasil e São Paulo, Islã. Aqui próximo tem uma escola islâmica, né? Conselheiro Carrão tem uma escola, né? Que é espiritismo, né? Quantidade de centros espíritas que tem nos bairros como um todo, né? Assim, se a gente falar em números, né, de igrejas, né, a gente tem mais de 10 mil. Eu fiz um post hoje no LinkedIn. Eu gostaria de trazer aqui religiosos para conversar de todas
as religiões e também ideologias. Né? A igreja messiânica não é bem uma religião, assim, Como o né? espiritismo também, né? Eu não considero religião. A igreja messiânica é uma filosofia de vida ali, né? Tanto é que dentro da igreja messiânica você tem espíritas, cristãos, todas as religiões lá dentro. Né? O budismo também é uma filosofia, né? Eu sou um estudioso muito grande, mas eu pratico muito as atividades associadas ao budismo, assim, né? Meditações, chakras. Eu vou trazer algumas pessoas que entendem mais isso. Né? Porque a gente já tem pesquisa colocando. Eu fiz o Ciências, fiz no Einstein, né? Porque depois, durante a pandemia, né? Comecei em 2020, acabei no final de 20. E eu lembro que o nosso trabalho de conclusão do curso, vamos dizer assim, era voltado à prática de educação em relação ao câncer. E assim, a gente não pode falar, usar muito a parte da meditação, porque ainda era meio tabu numa escola como essa, que é uma escola bem ortodoxa, né? E hoje a gente já vê as pessoas que foram assim, contra o nosso trabalho, nossos professores, hoje falam de educação e praticam. Assim, isso daí começou a crescer, a gente tem estatísticas de que realmente a parte de meditação ele tem uma influência muito grande na massa encefálica, né? E a ciência é dados e melhora a nossa vida, né? Isso é muito, muito interessante, muito importante. A gente tem a gente entrou na discussão desse termo, né, desse tema, né, religiões, né, porque você me perguntou sobre o broadcast de automações. Sim. E aí, quando você falou que em São Paulo, TV aberta, tem 40 canais, aí eu falei, me veio esse lance, tem 40 canais, 20 são sobre o conteúdo. E por que eu quis provocar isso, já que você perguntou? Porque a origem desse nosso tema, nessa pergunta, foi, né? Rodrigo, como é que estão as automações no broadcast, na emissora de TV hoje, né? Como eu trabalhei por 20 anos, eu fui lá atrás e falei que já tinha automações lá atrás, né? Mas eu não te respondi atualmente, né? Hoje, né? Então, assim, hoje o mundo de broadcast, né? Ele está todo digitalizado, né? Hoje é muito mais fácil uma emissora de TV nova, né, uma filiada, sei lá, abrir um canal, ele já nasce no mundo todo robotizado, né, com câmeras de $500, ele pega uma câmera automatizada, R$4.000, por exemplo. Né? Sim, mas como é que você... Na internet, a gente tem eu sou de broadcast também, a gente está fazendo esse meio de campo entre internet e broadcast. Na internet, você tem um resultado imediato. Se você lança um produto, você está sabendo para que público você vai endereçar o produto, você está sabendo a região que você está colocando, ou seja, você conhece melhor o teu, digamos assim, o teu telespectador, a televisão. Como é que a televisão hoje, como é que você vê que a televisão hoje, a tecnologia que existe hoje, a televisão analisando o público que ela tem, ela levando aquele conteúdo que o telespectador quer, ou mesmo oferecendo na parte de comercial aquilo que o telespectador quer ver. Hoje, assim, eu não vejo isso acontecendo na tecnologia que a gente tem hoje. Eu vejo isso acontecendo talvez com interligação com a internet, usando a TV 2.5, que ainda é bem pouco utilizado. Ou seja, se não for a internet, a televisão não tem até onde eu chego, como que o meu consumidor daquela região. Coisas que eu vejo, né, Val? Nos anos 2000, que eu passei o Réveillon trabalhando, por causa do bug do milênio, e eu fiquei nas salas de bate-papo da UOL. Naquele momento, eu pensei, a Globo não tinha cadastro dos telespectadores. CPF, telefone,
endereço. Como qualquer produto de internet tem hoje. Né? Como qualquer operadora de celular. Tem, né? A Vivo tem o meu cadastro. Claro, tem o meu cadastro. O Sem Parar tem o meu cadastro. O Shopping Aricanduva tem o meu cadastro. A difusão não tem cadastro. Não tem. Aí com os portais, né, o Globo.com, a Record, a R7, o SBT, né, entrou depois, mas eles fazem para o digital um cadastro. Né? O Globoplay tem um cadastro. Né? Sim. A Globo deve ter 15 milhões de cadastros, 20 milhões no Globoplay, sendo a maior parte desse cadastro um legado que veio da Globo.com, né? Não sei se tem 30. Não sei. Pelo que a gente acompanha, né? Não sei se tem 50 milhões. Né? Pode ser que tenha 100 milhões. Poxa, gente. Se a Globo tem uma cobertura de 98% do país, isso daria 200 milhões de pessoas. Por que ela não tem 200 milhões de cadastro? Bastava um QR Code na tela do Big Brother desse ano, ela cadastraria e-mail, telefone, as pessoas vão apenas votar, né? Porque a votação, se você está logado no sistema, você tem até um benefício, você pode votar mais vezes, alguma coisa assim, né? Eles estão fazendo alguma coisa. Mas não tem. Ou seja, perfil ali. Uma ação hoje, com a tecnologia que tem hoje, daria para ter o cadastro. O cliente vai trabalhar com aquele gosto do cliente, aquele. Então, assim, por que o SBT não tem? Por que a Record não tem? De todos os telespectadores, né? Existe uma dificuldade técnica, existe uma legislação de LGPD, existem várias coisas que ocorrem ali, mas outras indústrias possuem o cadastro. E eu, quando pensei nisso, eu pensava lá na sala de chat da UOL. E eu pensei assim, por que a Globo não faz um chat igual da UOL? Né? Porque era muito famoso aquilo na época, né? Porque quando você faz o chat, você tem não só o telefone e o e-mail, mas o que as pessoas estão conversando. E você poderia saber o que elas gostam. Então, é isso que eu percebo que o maior defeito de um broadcast é ele não ter o cadastro. Eu aqui, durante os episódios, eu vou fazer testes de fazer o cadastro para o CRM de todo mundo que está nos assistindo. Então, hoje, a gente está mapeando todo mundo aqui, ó. Então, só para você ter uma ideia. A gente tem no Instagram, Luciana Arnaud, que é minha esposa, Raquel Henrica e Andra, mais uma pessoa aqui que nos identificou. Essência Ativa Saúde, Mari Lúcia Miron, San Charles de Recife, Claudemir, que é meu vizinho, C.A. Francis 82, Leonardo Tiroli, que é um grande amigo meu, a gente faz lives de metaverso, Cleiton Nagai, que sofreu um AVC em 2014, e hoje ele está muito ativo. Ele inclusive mandou gratidão e parabéns do Japão lá, Meishu Sama, que é o líder da Igreja Messiânica, né? Cleiton Nagai, o Patrick Braga, Pedro Polinésio, que é um comandante de veleiro, várias vezes que eu alugo veleiro, lá em Paraty. O Pedro foi o comandante do veleiro, é um grande amigo meu, namorou uma amiga da minha mãe na época, né? 2 anos com ela, etc. Né? Enfim, Marli Zago, né? Alonso, que é tia, mora em Bertioga. Uma vez eu peguei tempestade no mar, saindo de Bertioga para o Rio de Janeiro, comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro, a vida sobre dados. E esse veleiro que eu estava, deu pane no motor, aí pegamos uma tempestade no mar, rasgamos a vela para o mar não tombar, o barco não tiver um acidente com o barco, era um classe A Brasil, de 60 pés, quase, todo de madeira. A gente escutava o barulho da madeira do barco no meio da tempestade, rangindo, né?
E aí também. deu medo, eu abandonei, pararam numa ilha, os pescadores me tiraram do barco, eu tinha compromisso na proa, a gente estava no meio do feriado, né? Eu tinha fez a gente atrasar, né? Aí eu peguei saímos em Barra da Una, de barquinho lá, né? Aí eu peguei o ônibus, fui para Bertioga, porque meu carro tinha ficado lá em Santos, né? A Isabel Arias foi a apresentadora do programa Aprendiz, do Roberto Schultz, que está nos assistindo. Será nossa convidada, né? Estou fechando a agenda com ela. E o nome dela chama Isabel Arias, né? Ela é a verdadeira IA. Isabel Arias, né? IA. E aí, o programa dela é As Empresas que Curam Seus Líderes Necessários, chama Líder Necessário. Aí tem a Carol Tomás, amarliturista.com, enfim. Aí depois a gente tem aqui no chat também, o Ângelo lembrou aqui para a gente ler, né? Nos comentários, tem Bad Cartoonist, ligação direta, para participar. Na próxima a gente abre para participação por vídeo, né? Stove Pilot, Passport Pet, Profundo Espaço, Chama a NASA, além da tia do Zap, né? Eu vou repetir a Beth Donzelli, o Ângelo Mister, Bad Cartoonista, já falei, Galeria Eco. Oi, dei like. Aliás, a gente pode pôr todos esses comentários aqui no ar, né? Vamos pingar um pouquinho de cada um, né? Também quero participar. Salve, salve. Gostei da ideia. Quero dados de bichos. Vai ter dados de astronomia. Se tiver gambiarra também. Manda os hábitos. Gambiarra é da. Para poder resolver as coisas. Exato, né? Depois tem que arrumar, né? Mas na hora. A gente tem aqui, deixa eu ver, eu vou fechar o YouTube que está consumindo o processador. Deixar só o Instagram rodando. A gente tem aqui, está dando 5 usuários, mas é que a gente tem bastante em outros lugares. Ali até mostra aqui na Audacity, no canal da Audacity, onde tem a maior audiência agora, né? Mas fechando o que a gente estava falando, né? Eu quero colocar ainda os seus 2 QR Codes e também um textinho aqui que eu falei do Sam Altman. Mas a gente estava retornando, né? Os dados como que a falta que faz esse contato mais direto do podcast, né? com o seu usuário final, né? Com o seu telespectador, com o seu rádio ouvinte. Exato, né? Deixa eu cortar um pouquinho. O podcast é televisão e rádio também, né? Você tem as 2 partes. E o rádio foi tão, eu considero o rádio assim, um instrumento tão próximo, tão útil, que foi muito utilizado agora no Rio Grande do Sul, né? Para poder levar as informações para as pessoas, né? Que ficaram sem nada, né? Só com rádio de pilha, né? Você vê que até no caso de uma guerra, né? O quanto que é importante a radiodifusão, né? Porque se, por exemplo, né, diz que o Putin ou a Rússia, né, lançou satélites que possuem bomba atômica, né, ou possivelmente possuem. Os Estados Unidos revelou isso semana passada, saiu do Fantástico e tal. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que falam que já há muitos anos tem isso, 2 anos, né? Mas qual é o efeito disso, né? É uma pane geral nas telecomunicações, né? Se soltaria uma bomba, né, na órbita. E aí a radiodifusão passa a ter uma grande importância, porque tanto TV quanto rádio continuaria funcionando, a maioria delas, né? Porque tem muitas delas que estão amarradas só no satélite. Mas eu tenho certeza que as grandes, SBT, Record, Globo, as grandes, elas ainda têm as torres terrestres, né? Olha, a parte de link terrestre televisão diminuiu bem, mas tem, pelo menos para as cidades principais, né? Agora, rádio mesmo, tem em todas as cidades. Né? É importante da rádio, porque a rádio pode ficar ilhada também, né? A rádio lá em Goiânia está ilhada, não sabe o que está acontecendo no mundo, né? Pois é. O importante é você ter cabos submarinos, né? Para você ter a informação de se você sai de casa, muda de cidade, né? No caso de uma guerra, estou falando, né? O que você faz, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, o isolamento não foi uma guerra, né? Pode acontecer em qualquer outra cidade, alguma catástrofe pelos problemas climáticos, então.
Então, eu tinha falado que eram duas coisas que eu ia falar, né? Uma, eu acho que o maior problema, desafio, ou dificuldade, ou defeito, né, da radiodifusão é não ter o cadastro das pessoas. Eu acho que se tivesse o cadastro... Não conhece o seu Exato. consumidor final, né? Mas não dá, alguma desculpa, ou alguma justificativa, algum limite, alguma legislação tem, porque não tem cadastro. Porque eu não sou bobinho, eu não sou mais esperto também, né? Então, se as emissoras não conseguem fazer, tem alguma razão. Só que eu, como produtor de conteúdo aqui, vamos falar, eu vou tentar fazer o meu cadastro de todo mundo. Todos esses nomes que eu li para vocês já estão no meu CRM. A gente já capturou eles. Eu vou buscar agora e-mail, telefone, vou atrás deles, se eles querem, por exemplo, participar de um sorteio, receber um curso gratuito, né? A Val vai fazer um anúncio aqui. Então, quem preencher um formulário, quem se inscrever no nosso site, né? Quem mandar mensagem aqui, eu vou colocar agora, por exemplo, como é que a gente faz o cadastro? Já que a gente está falando sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela, né? Bem em destaque, o acesso ao nosso WhatsApp. Então, se você escanear agora esse QR Code, que vai aparecer na tela, esse QR Code dá acesso ao WhatsApp da Vida Sobre Dados. Então, quem escaneia aqui, eu já tenho o seu número de telefone, né, e eu vou te incluir numa lista para você receber conteúdos exclusivos aqui do canal, né? O resumo desta entrevista, né, com a Abel, né, vai ser feito através de inteligência artificial, né? A gente teve um episódio aqui sobre inteligência artificial, um teste anterior, e uma das pessoas que acompanhou, que é o Mário Guise, ele trabalha na Globo do Rio, ele usou scripts de Python para tirar a transcrição do YouTube e postou no nosso grupo um PDF com tudo que eu falei de uma forma bem, assim, editorialmente gostosa de ler, né? Que legal. Em 10 páginas, 15 páginas. E quanto tempo? Ele fez isso, sei lá, no dia seguinte já tinha postado, uns 100 horas. Já tendo o script, o programa da Python, você fez isso em quanto tempo? Então. 5 minutos? Então, quem escanear esse QR Code aqui e entrar no WhatsApp vai receber gratuitamente o resumo do que nós estamos fazendo aqui, né? E quem entrar agora, eu vou dar um presente, que é ou uma caneca, ou uma camiseta, ou um boné com a marca A Vida Sobre Dados. A primeira pessoa que mandar aqui escaneando esse QR Code aí e mandando um oi aqui pra gente no WhatsApp, tá bom? E aí eu me comprometo a pessoa poder escolher um boné, uma camiseta, boné, camiseta, ou caneca, ou uma caneca. A vida é sobre dados. Eu vou tirar do ar, aí depois é só você voltar aqui para esse trecho, quem quiser escanear isso. Podem até testar aqui, ó, né? Basta testar aqui com o celular. Quer testar com o seu celular? Isso funciona? Você ganha a caneca. Se ninguém mandar, é você que ganha. Através de um QR Code, você pode começar a cadastrar a sua audiência. Sim. E por que eu provoquei falando, né? Das automações, né? Que a gente caiu... hoje os podcasts estão digitalizados, está tudo em redes IPs, internamente, servidores, etc., né? Indo para a nuvem, e até a operação em nuvem, que é o próximo passo agora, né? Em vez de ser on-premises, né? Que é os servidores locais, você operar com os eventos de longe, né? Exato. Havia-se muito medo das radiodifusores em colocar os conteúdos, né, em nuvem, né? Esse medo já não existe mais. Conteúdo de novela em nuvem, né? Então deixava tudo on-premise em servidores. Só que tem um detalhe que eu acho que nessa automação, quem é pequeno tem mais velocidade para criar, né? Um canal hoje todo digitalizado, do que quem é
old school, né? Quem já está há 20, 30 anos no mercado. Só que tem um ponto curioso que a Record, por exemplo, teve uma invasão de hackers no período de eleição de 2022. E os hackers entraram, tomaram conta do servidor, tiraram do ar o programa. Acho que era o programa Hoje em Dia, se não me engano, era o programa da manhã. A Cidade Alerta, acho que era a Cidade Alerta. E eles pediram resgate em dinheiro, né? E o que salvou a emissora naquele momento para manter tudo no ar é porque eles tinham desativado os videotapes, os VTs, que estavam no almoxerifado, alguma coisa assim, né? E eles resgataram, pegaram tudo, ligaram e conseguiram começar a fazer em fita de novo, matérias em fita e pôr no ar tudo. E voltou tudo para fita. Aí eu fiquei pensando, pô, eles jogaram fora os VTs todos, acho que nem tem VT mais se acontecer isso. Se acontecer isso, não leva. Mas isso assim... Vai ser VT a solução. Então, é como a história do Rio Grande do Sul do rádio. Se você tem uma pane geral, então talvez eu tenha que ter aqui até na sua mesa tem um aparelhinho aí, mostra aí, né, na câmera. Qual? Esse aqui? Esse daqui, ó. É um gravador. Que é uma brincadeira que eu estou fazendo, que a gente poderia estar gravando aí tudo que nós estamos falando, que se der pau em todo o sistema e apagar as informações, continua gravado aí. Nossa, a gente usava muito esse gravadorzinho para palestra, para tudo. Para eles que a gente também, né? Já fizemos cobertura juntos, né? Exato, né? Não somos jornalistas, mas já fizemos isso, né? E usava isso daqui bastante. Mostra aí de novo, porque é o gravadorzinho. Põe na câmera aqui, ó. Esse aqui é um RCA, né? Olha que bonitinho. É um gravadorzinho, né? Olha aqui. Leve, bom, prático e funciona. A pilha. E ele é a pilha, ele grava várias horas, né? Então, a gente tem que tomar um stand-by, uma reserva, né? Então, acho que é isso. Os broadcasts estão digitalizados, muita automação, acho que é automação para todo lado. A automação tomou conta, né? No meu trabalho atual hoje, que eu estou, né? Eu trabalho na Companhia das Letras, né? Estou lá como executivo de Business Intelligence. Automações, a área que eu atuo lá, a gente tem muitas automações rodando. Uma editora que tem um pote de ouro, assim, de dados, né? De livros, né? De conteúdo, de comportamento das pessoas na internet, nas redes sociais, né? O mercado, dados de mercado, dados da empresa de faturamento, né? Então, assim, se não tiver automações, você não consegue tomar decisões rápidas, né? Então, hoje, assim, imagina a quantidade de bits e bytes que está numa emissora de TV hoje, né? Que está no ar. E eu acho que as emissoras religiosas, vamos falar assim, né? Ou os canais de conteúdo religioso, eles têm uma preocupação maior com interatividade, com engajamento, com cadastro. Eles devem ter cadastro, porque Sim. eles têm lá uma caixinha, um dízimo, alguma coisa assim. Não, assim, por exemplo, Eles devem ter. eles têm o CPF de quem está fazendo doações, né? Porque as doações são em Pix hoje, né? Então, assim, indo para esse lado, acho que assim, e também há quanto tempo já tem um QR Code, há quanto tempo já tem a conta bancária em GC no ar pedindo doação. Quantos canais religiosos falam, ligue aqui, deixe seu nome. As rádios têm mais cadastros do que a televisão até. Quantas pessoas participam na rádio e ganham brindes? Então, as rádios têm cadastro. Né? No grupo de Transmídia, a gente sempre discutia que era o Era Transmídia, que é um grupo que eu fundei junto com alguns amigos em 2010. A gente está ativo lá nas redes sociais. Esse grupo aí, ele, né, tem... Eu lembro quando fundou. A gente falava que a rádio é a mídia mais interativa que existe. Desde na rua, que você para na rua para participar dos comandos. Mas, enfim, a gente tem que caminhar para o final aqui. A plateia aqui, né, tem a caravana, que vai sair daqui a pouco, né? Então, temos que liberar a caravana. Vamos pegar um aviãozinho agora, soltar um aviãozinho para eles, para eles acalmarem. Quer soltar um aviãozinho? Putz, eu estou sem a carteira aqui, a gente podia soltar um aviãozinho para dados sobre isso, né? Então, Val, o que você tem de novidade para a gente, assim, né? O que assim, a gente falou, né, dessas questões todas, né?
você me perguntou do broadcast de automações, então tem a parte de cadastro que eu falei, e a parte de automações que eles têm lá internamente, né, hoje, muito forte, né, indo para tudo para cloud, para nuvem, né, mas o básico que eu acho que se fica aqui uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que é essa história do cadastro, né, e que eu vou provar que é possível fazendo aqui, o meu cadastro aqui, né, com o QR Code, você pode fazer de outras formas, né, mas me conta de você, o que você... Eu vou falar um pouco ainda de broadcast, só dar uma aqui, porque o broadcast a gente está aí ainda não é um lançamento, mas é a TV 3.0, né, que já é oficial, já tem data de lançamento. A ideia é que a Copa de 2026 já seja possível ser vista, assistida na TV 3.0, e ela vai trazer essa vantagem, no caso, para o radiodifusor de televisão, de poder ter esses dados mais próximos, segmentar a programação, segmentar a parte comercial, e é lógico que ela vai estar alinhada também sempre com um tipo web, né, para que o telespectador, ele não vai saber se está recebendo do ar, pela internet, a não ser que ele queira saber, né? Ele vai chegar, pegar a televisão de uma maneira fácil, né? Porque hoje a televisão do canal aberto ela é meio escondida, né? Então, a ideia é ter a televisão de canal aberto de uma maneira fácil, onde o telespectador chegue e assista a programação do jeito que ele quiser e montar as interatividades que vão acontecendo com o tempo, né? Quando que a minha vizinha aqui da frente vai poder assistir isso? A programação está assim, a regulamentação de Ministério das Comunicações, vamos dizer assim, está prevista para acontecer até o final desse ano. Tá? O ano que vem é um ano de teste e está se prevendo que na Copa já tenha a TV 3.0. É uma TV nova, o receptor vai ser novo, o transmissor vai ser novo, ou seja, é um investimento, são coisas novas, é uma troca de equipamento que vai ter que ter, tanto pelo lado do consumidor como pelo lado do broadcast. E fica aquele negócio de novo da galinha, né? O que vai acontecer? Agora, sobre a Valderias, né? Eu estou programando aqui, já estou uma data de outubro, para fazer um lançamento de uma mentoria que vai chamar A Engenharia para a Vida, ligando neurociências com o estilo de vida, com metodologia, com dados, né, pessoais, com autoconhecimento, e isso está previsto para ser lançado em outubro. A engenharia para a vida, porque engenharia porque é uma construção, né? Então, a base, a gente que é engenheiro, a gente pensa com base, né, no modelagem, no planejamento. E qual é o perfil das pessoas para fazer esse programa, né? A engenharia para a vida? Alguém que seja desprendido e que tenha vontade de ter um autoconhecimento baseado em condições científicas, um construto mesmo. Né? E quanto que já tem previsão de custo disso? Não tem. A gente pode provocar as pessoas para te procurarem aqui? Pode sim. Pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp? Pode ser pelo LinkedIn. Então, está aí o QR Code na tela, bem grandão, para vocês acessarem. Se você quiser testar até com o seu, ver se está funcionando. Foi. Entrou bonitinho, aqui no Zé, certo? Quem já se inscreveu aí no QR Code vai poder chamar a Val para conversar sobre o projeto aí, a engenharia para a vida, né? Você oferece a possibilidade da pessoa entrar numa fila de espera? Podemos abrir uma fila de espera. Ótimo. Podemos? E aí pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Melhor. Posso pôr teu WhatsApp na tela? Pode pôr. Então agora, esse aqui é o QR Code, que é o WhatsApp da Valderias. Isso. Para quem quiser acessar ela diretamente, se inscrever nessa fila de espera. Quem sabe ela coloca uma oferta especial ali para o interessado. De repente, o primeiro que se inscrever aqui, ela dá gratuitamente, né?
Pode ser, pode ser. O primeiro programa, até para como um MVP, né? Pois é, o primeiro que se inscrever. Né? Exato, né? Vamos ver se tem entrar algum... na lista de espera. Vou deixar um pouquinho. Vamos ver aqui se tem no Instagram algum comentário. Tem mais várias pessoas aqui, ó. Cismal Fus, Fabiano Guastella foi da Globo também, trabalhou lá na engenharia, depois foi para a Accenture. Bezinha Moraes, uma amiga minha, Mônica BB07, Odete Cruz, Paulo Sérgio Dias, que é da padaria, meu primo aqui da padaria de trás, Odete Cruz, que é da APRO, Associação Brasileira de Produtores de Obras Audiovisuais. O Esconderijo, na época, assinou um contrato com a APRO, com o Sebrae, de 3 anos de projetos transmídia, que foi muito importante para a Transmídia, a Odete, aqui na época, né? Tiago Amorim, também da padaria aqui do lado, meu primo, são parceiros aqui do podcast. Também, né? Os pão de queijo que vocês comeram hoje. Né? Quem mais aqui? Ó? Bom, tem esse já é o cadastro aqui, né? Então vamos tirar esse QR Code agora do ar. No programa à noite do Gugu, eles me convidaram para falar sobre o apagão da TV digital, né? Que é desligar o apagão da TV analógica por causa da TV digital, né? Apagão geral que o Brasil não ia ter mais TV digital, que era o final do ano passado, passou para o ano que vem, né? Mas teve um dia que desligou São Paulo. São Paulo desligou. O estado de São Paulo desligou. Tem mais algum recado, alguma coisa que eu estou esquecendo? Engenharia para a Vida, outubro. Outubro mesmo. Né? Vamos ver uma boa lua, provavelmente uma lua crescente, ou uma lua cheia. Deixa eu ver aqui. Opa, os dados de lua também são os primeiros dados que a humanidade começou a pesquisar e a utilizar, né? Para plantações, para tudo. Lua crescente, lua nova, lua minguante, que mexe com maré, que mexe com plantação. Conta para mim quanto tempo você já vem pensando nesse projeto de engenharia para a vida? Engenharia para a vida. Nasceu em 2021, depois que eu fiz esse segundo curso de neurociência, que foi pelo Einstein. O primeiro curso de neurociência que eu fiz foi em 2004. Aí eu parei, fiz lá uma parte, mas eu não conseguia ver a cabeça por dentro, né? Aí eu tive que parar porque não dava, né? Eu entrava em pânico, vendo o cérebrozinho lá. Aí passou esse pânico meu, eu voltei e fui estudar isso no Einstein. Aí fui procurar uma escola mais pesada, né? Então vai ter muita novidade, vai ter muito conteúdo, novidade, muitos muitos dados. Legal. Volte aqui então, Val, né? Sim. Não nessa bagunça, vamos falar assim, dessa pré-estreia, assim, de cabos, câmeras, enfim, né? Mas é um privilégio que só tem uma pessoa que vai poder falar que teve na inauguração pré-estreia, vendo todo como funciona de perto, que os próximos vão chegar, sentar e ir embora e não vão ver tudo isso funcionando, como você viu. Provavelmente mais otimizado, né? Então, obrigada, muito bom e sucesso. A vida é sobre dados, um belo nome. A vida é sobre dados. Quem quiser mandar informação aí para a gente, só escanear os QR Codes, né? Vou colocar novamente isso daqui. Tente com outro celular de algum amigo, etc. Se você não tiver conseguido com o seu celular, às vezes alguns celulares não estão escaneando, é um protótipo de um logotipo com QR Code, né? E é isso, agradeço novamente a Valderez Donzelli. Teremos o canal aí da Vida é Sobre Dados. Agradeço a todos os parceiros, né? Ângelo, Audácia, RF, o Ronaldo, RF Integrações, do Ronaldo, né? A Valderez aqui que esteve presente, também Clivo, o Leandro, né? O Léo, o Carlão da Workvideo, o pessoal da Andy Cabos, nos acompanhe semana que vem, sábado, a partir da 1h da tarde, Flávio Ferrari estará com a gente. Professor de Análise Estratégicas de Cenários Futuros da ESPM, membro da Comissão de Conselho Consultivo do Futuro na Board Academy, sócio fundador da Unity 34, Social Data,
Atua como consultor e conselheiro consultivo para desenvolvimento de negócios, com ênfase em inovação e comunicação. Foi CEO MD dos 3 maiores institutos de pesquisa de mídia da América Latina, Kantar e Ibope Mídia, Ipsos, Connect BR, GFK Mídia BR. Nada melhor para falar de dados, né? Com quem atuou como CEO, né, dessas empresas de dados, né, de pesquisa, né? E Head de Operação Brasileira da CIFES, né? CIFES é o Centro de Estudos do Futuro, né? De Copenhague, né? Para quem não conhece, né? Copenhague Institute for Future Studies. Autor e coautor de diversos livros e e-books, como Atitude Digital, que eu tenho uma participação dentro desse livro, modéstia à parte, né? Em 2018, Acumen em 2020, Pesquisa de Mercado 2020, Reputação 2021, entre outros. Tá bom? Procurem nas redes sociais para quem quiser saber mais sobre esse convidado. É só para apresentar para vocês como será o próximo episódio. Sempre nos episódios eu vou falar sobre as participações dos demais.